Olá, estamos aqui mais um Pod na Estética nos estúdios LX, uma empresa do grupo Lexflix. E aqui com a minha amiga, a doutora Renata. Hoje a doutora Renata vai trazer para você que está começando a sua clínica. Vamos falar um pouquinho de clínicas odontológicas, mas vale para toda a clínica, para você que quer empreender na área da saúde, principalmente numa clínica de sucesso. Você que tem uma clínica pequena ou que quer já tem uma clínica grande e quer melhorar, hoje nós vamos trazer aqui para vocês muita informação sobre gestão, sobre caminhos das clínicas, também a parte jurídica, e aí eu vou trazer para vocês alguns detalhes, esse bate-papo que nós vamos ter aqui, e já passando apresentar aqui a doutora Renata. Doutora Renata, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, vou me apresentar, sou a doutora Renata, sou formada há 15 anos, sou especialista em ortodontia e harmonização facial e hoje eu tenho uma clínica onde trabalham 17 pessoas, é uma clínica alto padrão e eu comecei do nada e a gente vai falar bastante coisinha aqui que para você que está começando vai valer a pena, acompanha aí. E nós vamos falar aqui para vocês, pessoal, de coisas muito importantes, então que gestão, ética, crescimento e também cuidados, né? Cuidados com a sua equipe. Eu acho que é um dos principais motivos de crescimento. E aí a doutora Renata fala, tem uma clínica, ela tem uma mega clínica. Nem sempre foi assim, né, Renata? Como é que você começou aí? Conta pra nós um pouquinho dessa sua história. Nesse padrão faz 4 anos. Tá. Eu aumentei, foi na pandemia. Na pandemia eu tive a necessidade de aumentar, porque acho que o pessoal teve mais tempo, o pessoal estava mais em casa, então aquela busca da estética, aquela busca da perfeição, olhando fotos, imagens de todo mundo, fez com que o meu ramo crescesse muito nessa época. E também teve a questão que, assim, teve muitos dentistas que fecharam e não trabalharam, e os que trabalharam acabaram se destacando um pouquinho mais. Então, nesse padrão todo, e hoje até eu incluí a estética corporal junto com a estética dentária e facial, faz 4 anos que eu tô nessa... Mas eu sou formada há 15 anos e minha clínica sempre foi pequenininha. Como é que você começou? Você trabalhava para outras pessoas? Como é que foi a ideia de montar a sua clínica? Você sempre já se formou e já começou a trabalhar com um projeto de ter uma clínica como você tem hoje? Ou foi acontecendo? Como é que é isso? Eu nunca imaginei ter tudo que eu tenho hoje. Nunca, 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 de verdade. Assim, nem nos meus maiores sonhos, assim, eu nunca imaginei. Eu comecei do nada, na minha família ninguém estudou. Então, assim, o meu pai ele é dono de comércio, minha mãe também tinha comércio. Meu pai foi o primeiro a não apoiar, na verdade. Falar, não, estudar para quê? Olha, o que eu tenho, eu nunca estudei. E eu fui atrás. Meus pais são separados, então eu tive a criação da minha avó, que a mulher tem que trabalhar para pagar suas contas, não depender de ninguém. Então, eu fui atrás. Falar para você, a minha primeira clínica, eu me formei. Com 6 meses de formada, eu trabalhava em 3 consultórios, e aí um desses 3 consultórios foi vendido. E aí a moça falou quanto que era. Eu não tinha dinheiro. Eu peguei dinheiro emprestado com a agiota. Não sei nem se pode falar isso aqui. Pode. Peguei dinheiro emprestado com a agiota. Na época eu tinha um namorado. Ele, graças a Deus, deixou o documento do carro dele como garantia. Paguei e comprei. Então, foi assim que eu comprei meu primeiro consultório, com dinheiro de agiota. E era pequenininho. Tinha 35 metros quadrados, uma cadeira velha. Zoado. Zoado. Era da... Guinatos. Era da Guinatos. Mas muito velha, amarela. Você pegou tanto sol que já ficou amarela. Fazia... Mas foi assim. E aí, depois disso, antigamente, tinha aquelas redes sociais, Groupon, Clicon, essas coisas, bombava. Eu anunciei clareamento em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Eu fazia clareamento das 8 da manhã à meia-noite, de domingo a domingo. E foi indo. E eles pagavam pra gente 30 dias depois. Então, eu lembro que quando eu anunciei tudo isso, de repente, depois de 30 dias, entrou 70 mil na minha conta, assim. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu fosse ver tanto dinheiro. E aí os custos? Não, mas então, e assim, o pessoal vinha para fazer um clareamento, eu já colocava uma limpeza junto, eu já colocava um clareamento caseiro junto. Então, entrou 70 mil do site, mas entrava mais. Aí entrei na minha primeira especialização, montei outra sala nessa época, comprei um apartamento, comprei café, fui sair comprando tudo. Fui fazendo um monte de dívida. O segredo é fazer dívida. Quando a gente faz dívida, a gente rala para pagar. Quem não deve, não tem. Exato. E ralei para pagar, e foi indo. E hoje, graças a Deus, eu estou numa estrutura de 210 metros quadrados, minha, não pago aluguel. Uma região muito bacana da Zona Leste, que é no Tatuapé, próximo ao Anália Franco. Então, assim, eu nunca imaginei. Nunca. Você disse que isso você sempre foi ousada,
Você Nunca foi tive louca, medo. você não teve medo e não olhou para trás, é isso? Nunca tive medo. Você dá um conselho para quem está nos assistindo aí, que está morrendo de medo, que eu acho que é o grande, né? Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Napoleão Hill, é um livro que chama As 16 Leis do Triunfo. Numa delas ele fala assim, se o diabo existe, que a gente fala tanto do diabo, ele chama medo. E todos nós temos 5 medos. Eu vou lembrar, não sei se eu lembro todos. Medo de ficar pobre, medo de morrer, medo de perder o amor de alguém, medo medo de morrer, medo de ficar doente, medo de desagradar. Então, se junta tudo isso numa pessoa, assim, ela paralisa. E o medo você nunca teve. Não. E desses todos que você falou, de ficar pobre, lógico, ninguém quer ficar. Mas eu acho que hoje em dia eu ainda tenho coragem de me restabelecer. Eu acho que se você tem força de vontade de acordar cedo e vai trabalhar, nada está perdido. O problema é que a maioria acha que tudo cai do céu. Então, assim, ou é sorte, ou cai do céu, e não é assim. Então, assim, o principal ingrediente do sucesso, acordar cedo e trabalhar. Então, não tem segredo. Não tem segredo. E medo de morrer, eu não tenho. Eu tenho medo de ficar em vida dando trabalho para alguém. Os outros, ficar doente. Eu não consigo me imaginar dependendo de alguém. E quando você, então, começou a estruturar esse processo, você foi fazendo da sua cabeça ou foi buscar alguma consultoria? Tudo da minha cabeça. Tudo na cara e coragem. E eu falo que hoje em dia, nos cursos que eu dou lá na minha clínica, eu já passo tudo. Se eu tivesse tido isso lá atrás... Estaria muito melhor. Inclusive, a questão da parte jurídica, tudo, seria outra coisa. Então, assim, hoje eu já estou bem, eu estaria melhor ainda. Então, eu acho que para todo mundo que tá nos assistindo, que acho que a primeira dica que a gente pode dar aqui, primeiro, não tenha medo, né? O medo, ele faz com que a gente tome cuidado e precaução. Acho que lógico, né? O medo existe para isso. Vai também, pessoal, sair fazendo um monte de dívida aí. Eu tenho medo? Vai, mas vai com medo. Mas com precaução. Então, primeiro é vencer o medo. A segunda coisa que facilita, então, é buscar uma mentoria com alguém que já conhece a área. Então, eu quero atuar na área da harmonização facial, eu quero ter uma clínica. Fazer uma mentoria com a doutora Renata. É ter uma assessoria jurídica, porque nós vamos passar em algumas coisas aqui que às vezes as pessoas não se preocupam lá atrás e talvez vai tendo problema. Uma delas é você buscar informações já no início. Hoje, eu vou montar uma clínica, eu vou ter parceiros, como é que eu compro, misturar a conta da empresa com a própria. No começo, tudo bem, né? Isso também é igual advogado. Advogado fala um monte de coisa e faz. Mas quando a gente tem essa condição, e você pode fazer isso. E aí, quando é que você tomou consciência disso, de que você precisava buscar? Porque você cresceu. Sim. Como é que foi isso, esse processo? Você começou a buscar, então, mais conhecimento? Porque hoje você você ainda atende, mas você é mais a gestora. Faço tudo. Porque como eu sou formada há muitos anos, eu tenho aqueles pacientes que só aceitam passar comigo. E alguns casos mais complexos lá na clínica acabam que só eu que resolvo. Mas eu comecei a correr mais atrás disso depois que a equipe aumentou. Eu falo que ser dentista é fácil, gerenciar pessoas não é. Então, a gente tem que estar ligado em tudo, assim, no funcionário, no paciente. Tem pacientes, hoje em dia com a internet, tem pacientes que chegam na sua clínica já com a cabeça de querer fazer alguma coisa errada. Então, se você não está preparado para aquilo ali, se você não tem um contrato, se você não tem um respaldo ali atrás, por mais que você faça o melhor trabalho, o melhor produto, o melhor, você vai ter problema. Então, hoje em dia tem pessoas que saem de casa com essa mentalidade. O que a gente fala aqui é da blindagem emocional, né? O nosso escritório aqui, o que ele busca fazer com os profissionais, hoje a gente atende clínicas médicas, dentistas, área da biomedicina, enfim, até farmacêuticos. O que a gente mais faz aqui no nosso trabalho é uma blindagem emocional, que tem a ver com o que a Renata falou. Porque você tem que estar preocupado em melhorar a experiência lá do seu cliente, melhorar o procedimento, até cuidar dos seus clientes. E não com esse subterfúgio que as pessoas vão lá, gastam R$1.000 e vão no juizado especial, gente, e pede R$40.000, porque não vai ter custo, não vai ter nada. E às vezes um procedimento que
ficou perfeito, ou a pessoa sequer terminou o tratamento. Mas às vezes a pessoa vai na maldade. Na maldade, não, Entra com lá no certeza. Instagram, fala, nossa, essa clínica é legal, tem condição, tem um... Eu vou é tirar ali um que eu dinheiro vou... ali. É, pra tudo, né? E aí a gente já pega um gancho aqui para falar, então, da importância do encantamento do cliente ali, né? Como é que é a experiência do teu cliente para que você... Porque a gente tem uma máxima aqui, que a gente usa muito com os nossos clientes, cliente satisfeito não processa. Quando o cliente gosta, tirando essas pessoas mal intencionadas, porque mal intencionado é mal intencionado, ele vai processar um médico, Sim. a loja de carro, é picareta, mas a gente tem uma máxima aqui que cliente satisfeito não processa. E essa satisfação começa no encantamento, não é isso? Lá desde a sua secretária, como é que é o processo aí, a experiência do seu cliente? Exatamente. Conta pra gente aí, que tem muita gente querendo pegar essas dicas aí. Tudo começa na recepção. Então, assim, você tem que ter um café bonito, tem que estar... Um espaço agradável. Porque a pessoa, querendo ou não, ela é visual. É assim, ninguém vai querer ir num lugar feio. Ninguém vai querer passar... vamos fazer um tratamento com um dentista que tem o dente podre. Com as roupas brancas sujas. Exato. Então, assim, tudo começa na recepção. Então, assim, a sua secretária tem que estar muito bem treinada. A pessoa que faz a limpeza, aquela limpeza tem que estar impecável. Afinal de contas, ali é um lugar de saúde. Você vai no consultório que está sujo? Não vai. Eu já ouvi histórias de dentistas que trabalharam para mim, que trabalhavam em clínicas populares, que tinha barata na cuspedeira. Nossa, mãe do céu. Então, assim... Vigilância sanitária, se for lá, É. interdito o consultório. E nesses lugares eles não vão. Não vão. Não vão. Só se alguém denunciar. E assim, eu não sei o que eles fazem, mas não vão. Eles vão no seu, que sabe que não vai ter nada. Graças a Deus. Quando foram, até elogiaram. Então, e não foram por denúncia, foram por conta da mudança Rotina normal, da empresa. do local. Enfim, então começa na recepção. Então, tem um espaço legalzinho para criança. Melhor Isso coisa que é tem, muito você vai com seu importante, filho, né? você tem um lugar para deixar ali. Até porque, às vezes, dependendo do procedimento, você vai fazer um preenchimento, sai sangue, criança do lado, às vezes não é legal. Então, você tem um espaço para aquela criança. Um pré e um pós, mandar mensagem depois, perguntar se está bem, se acordou com dor, sem dor. Mimozinhos, que é bonitinho, você dá um kitzinho, uma coisa. Tudo vai fazer aquele paciente lembrar de você. Então, é coisa que, querendo ou não, o custo é baixo, não vai interferir em absolutamente nada. E faz toda a diferença pro paciente. Tá? Então, começa ali na recepção. São os 5 sentidos, né? Isso. O cheiro do café, às vezes a pessoa gosta do cheirinho do café, O cheiro do ambiente, igual você falou, um jaleco apresentável, limpo. Hoje são mais bonitos do que os outros, né? As dentistas acabou a moda hoje, do branco normalzinho, eu né? lembro Agora o é dentista tudo... que eu ia lá, o dentista, a maioria eram todos japoneses, né? Então era o seu Os meus também saque. todos foram. Era aquela roupa branca e era a mesma. E Por isso que você tá japonesinho hoje. Você tá em homenagem aos Dr. dentistas. Sato. Eu fiz japonização artificial. Mas hoje você tem aí são 5 sentidos, né? Então é o visual, é o olfato, né? A clínica tem um cheiro gostoso, tem uma coisa... Tem ali o pegar, que você está falando, né? O tato, de pegar um mimozinho. E uma coisa que é legal, né? Assim, nem sempre é possível devido ao tamanho da clínica, mas que o paciente não saia da clínica. Então, assim, tem que tratar o canal? Tenha um profissional para tratar o canal. Por mais que você não tenha uma outra cadeira para isso, tem um amigo que você liga e ele vai trabalhar para você, ele faça esse serviço para você. Precisa arrancar um siso? Tenha um bucomaxilo ali que você conhece para fazer esse serviço para você. Evite que o paciente saia da sua clínica. Tente fazer com que ele tenha tudo que ele precisa ali. Então, assim, eu, desde quando meu consultório era pequenininho, tinha uma cadeira, eu sempre fiz isso. Então, depois passei para 2 cadeiras, 3, 4. Então... E aí, sempre claro, tive um profissional para tentar. todos os cuidados jurídicos aí com esses profissionais, porque eles não são seus funcionários, eles são prestadores de serviço. Sim. Contratos de parceria, para deixar tudo bem documentado. E o importante, eu tenho certeza que a doutora tem um seguro de responsabilidade civil. Aqui nós não somos seguradora, mas é importantíssimo, gente, porque erros acontecem. Sim. Isso facilita, inclusive, nessa blindagem emocional. Por quê? Você pode ter um erro, né? Ontem, a gente falava aqui, num outro momento que a gente estava aqui ontem gravando, e a gente falava especificamente sobre... o pessoal que está assistindo vai saber quando é ontem, né? Mas a gente falava especificamente disso, que quando eu faço todo esse encantamento,
eu já saio na frente. Sim. Mas toda profissão há risco. Pode ser que aconteça alguma coisa porque você não estava bem naquele dia, porque quebrou um equipamento. E a gente, na área da estética, a gente tem aquela coisa que é a responsabilidade objetiva, né? Uhum. Eu vou tratar um canal, eu espero que dê tudo certo. Eu já tive, já ouvi muitos relatos que tem gente que não faz lá, o canal tem que ir até o fundo, o cara dá aquela garibada, mas não é um procedimento estético. Então, assim, eu preciso comprovar que o dentista fez algo errado. Agora, quando eu vou lá e quero fazer um preenchimento, quero colocar um ácido, quero colocar um fio... Já vê na hora. Não, e a responsabilidade é sua, porque é procedimento estético. Toda vez que a gente fala em procedimento estético, quem tem que provar que a pessoa fez algo errado é o dentista, e não o contrário. Sim. Nesse outro procedimento. Então, tomar esses cuidados, né, desde o início, esse encantamento, essa coisa de... Por quê? Porque a pessoa confia e te traz a segurança. Ela fala assim, olha, eu estou aqui, a doutora vai refazer se eu tiver problema. E não vai ser aquela coisa bélica, né? E confiar em mudar o rosto é um negócio... É uma coisa... É uma responsabilidade bem grande. Muito bem grande. E aí, a gente falando um pouquinho de gestão, você tem, então, profissionais que são contratados, Sim. parcerias, você tem secretárias, e aí você tem um time comercial que faz a divulgação, sempre respeitando, né, as regras, né? Nós temos regras. Hoje a internet ajuda bastante. Muito. Como é que é isso? Você é a grande estrela ou você tem um time que faz essa... Eu tenho um pessoal que trabalha no meu Instagram, só que eu tenho que aparecer. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo, não adianta você querer ter um Instagram clínica. Tem que ter. Só que a pessoa, ela quer saber da sua vida, ela quer saber do seu trabalho, ela quer saber de tudo. Se você é humano, né? É humanização. Exato. Se pegar o meu Instagram e pegar o Instagram da clínica, fala que não é a mesma pessoa. Mas é super importante. Voltando ao que a gente estava falando, antigamente, foi mais difícil para mim crescer, porque não tinha isso. Não tinha Instagram. Mal era, acho que Facebook, mas nem há 15 anos atrás nem isso tinha. Você falou que usou bastante. A gente não podia postar antes e depois. A gente não podia fazer nada. Não podia fazer promoção Nada, sem falar que é promoção. Não pode falar que é promoção, o máximo mas era pode... revistinha do bairro, que você pagava uma fortuna para um negocinho desse tamanho. Hoje não. Hoje tem Instagram. Você pode postar fazendo, você pode postar antes e depois, você pode fazer promoção. Um monte de coisa. Não pode pôr valor. Sim, mas você pode dizer, olha, semana do Botox. Lá na clínica, como a gente tem a documentação para a parte de estética corporal também, então, dependendo dos procedimentos, a gente consegue colocar valores. Mas na parte odontológica, não pode. Quando eu não sabia disso, eu recebia a visita do CRO direto no meu consultório. Minha mãe, ela foi minha secretária há muitos anos, ela ficou até amiga da mulher, chegava, oferecia cafezinho, porque o pessoal ia direto lá. Hoje, graças a Deus, não vão mais, porque assim, se eles vão, chega uma hora que vem a multa. Graças a Deus, eu nunca tomei. E o CRO, a gente tem aí algumas críticas, né? Porque... Melhorou bastante. Melhorou, mas eles ainda parece que jogam um pouquinho contra a profissão. Inclusive, saindo quente, vou aproveitar aqui já esse espaço, saiu ontem uma decisão uma decisão judicial contra a regulamentação do CFO, que proibia o dentista de fazer bichectomia, de fazer... blefaroplastia, caiu. Ontem saiu uma decisão, eu vou até fazer um post mais tarde, e hoje o CFO e o CRO não tem competência, porque dentro da área do dentista é possível fazer essas, desde que tenha especialidade para isso. Sim. Quem não tem não pode fazer nada. Mas não cabe ao CFO dizer se esses procedimentos que são feitos hoje, que ele proibiu na resolução, não cabe a ele dizer. Porque a resolução que cuida da profissão do dentista já permite que se faça procedimentos no rosto. Então, o CFO, às vezes, ele parece que a impressão que dá é que talvez alguns profissionais lá, como estão muito antigos, eles têm medo das pessoas mais novas que estão se destacando. Eu não tiro, assim, partes um pouco da razão. Por quê? Tem pessoas que fazem curso de 2 dias e acham que já sabe fazer tudo. E hoje em dia, o pessoal que está se formando, principalmente o pessoal que formou na pandemia, tá complicado. Tá complicado. Ninguém vira dentista EAD.
Sim. Tá? Então, eu dou cursos lá na minha clínica. Eu já peguei alunos que não sabiam colocar a broquinha no motor, que é o básico. Então, dá medo. Então, para alguns procedimentos, eu não tiro a razão. Eu acho que tem coisas que são específicas para um bucomaxilo, que é aquele cara que sabe se pegar um nervo um pouquinho mais calibroso, se pegar uma artéria, se pegar alguma coisa, ele vai saber resolver. Coisa que falar para você, eu não sei. Em algumas coisas eu não sei resolver. Eu sou especialista em harmonização? Sim, mas dependendo eu não sei. Coisas que é um buco. Então, lá na minha clínica, eu tenho o bucomaxilo que for específico. É ele que vai fazer e eu não... Então, em algumas coisas eu acho que... Mas esse é o ponto aí apenas porque parece que, às vezes, o CFO, ele vai tem contra. que fiscalizar. Na verdade, ele tem que fiscalizar. Se você não tem habilidade, você pode fazer um peeling de fenol. É porque o estudo está cada vez pior. Isso é verdade. Quando eu fiz faculdade, era das 7 da manhã às 5 da tarde. Agora é das 7h30 às 10h30. E acabou. Eu trabalhei muitos anos na área da educação e eu sei muito bem do que é complicado. Mas está em todas as áreas, né? Você hoje, advogados, dentistas, até médicos, que a medicina era... Você tem hoje médico... Passou na porta, está entrando. Eu conheço uma grande instituição que me disseram que a avaliação aí é assim, 40% da nota é se você avaliar bem o professor, os outros 30% é o professor te avaliando. Eles querem receber. Você já tem 7, então você já passou. A nota é o de menos. Mas eu acho que esses cuidados, então, quando a gente fala da ética mesmo, tem a ver com a formação. Então, é você saber que você não tem competência para fazer. Ainda que permita, ainda que o teu conselho permita. Mas se você não está preparado... Mas o ser humano tem muita coisa que ele olha e fala, nossa, é fácil. Eu tenho habilidade para fazer isso, né? Ele não sabe o quanto que aquela pessoa estudou para estar fazendo aquilo. Para fazer isso. E só vai saber que ele não é capaz a hora que der problema. E dá. E aí nós estamos aqui preparados para você. A gente sempre vai buscar dar todas as informações jurídicas. Mas você que fizer alguma coisa errada, espero que não faça, primeiro que você vai ter bastante treinamento com a doutora Renata nas mentorias. Mas se tem algum problema, nós estamos aqui para ajudá-los. Porque nossa função aqui, a gente, tirando a brincadeira, o profissional dentista, o profissional da área da saúde, ele tem que estar preocupado em se aprimorar, tem que estar preocupado em cuidar da sua equipe. Então, é isso que nós falamos, do encantamento, da secretária estar bem, dos procedimentos, e não problemas jurídicos, né? Até porque a gente sabe que hoje, né, você falou aí do CRO, que foi algumas vezes na tua clínica, nós temos hoje 3 responsabilidades que servem para qualquer área, mas na nossa área da saúde, elas são muito, muito tênues. Responsabilidade ética. Então, eu tenho que olhar para o meu paciente e não só ver um número, né? Sim. É aquilo que a gente discutia falando, eu preciso desse procedimento? Sim. Será que isso vai melhorar a vida? Então, isso é ético. Ético também é você explicar os riscos que a pessoa tem. Ético é você dizer, não é meu procedimento, eu não tenho habilidade para isso. Então, essa é uma responsabilidade ética. Bom senso. Bom senso. É conhecer aquilo que eu posso e o que eu não posso. Ético, nós temos regras de ética de publicidade, não posso pôr preço. Então, você, profissional, você precisa saber disso. Eu tenho responsabilidade civil. Se eu fizer alguma coisa, vai doer no bolso. Eu vou pagar um dano moral, eu vou pagar um dano material e, quem sabe, um dano estético. E aí, vem os médicos, né? E eu tenho muitos amigos médicos, clínicas médicas que nós atendemos aqui, que vão dizer, já devia ter ido fazer direto com o médico, né? E essa é uma grande discussão. E uma coisa que é importante, quando eu fiz faculdade era integral, tudo. Mas eu nunca tive isso na faculdade. Nunca me falaram na faculdade, você não pode publicar antes e depois. Você não pode colocar preço. Você não pode isso. Nada. Nunca. O fato do CRO, às vezes, ia lá na clínica, porque eu postava antes e depois. Sim. Mas eu não sabia. Eu fiquei sabendo quando ela foi lá. Hoje em dia, se a gente tem esse respaldo, a gente acaba... Tem como buscar. Por isso, sigam-nos. Aqui tem muita informação lá no meu perfil, depois vocês vão buscar. Porque é o que a gente traz todo dia aqui, porque a gente sabe que os profissionais não são versados. E aí eu vou trazer para a minha área. Eu sou gestor, eu tenho mestrado em administração de empresas, eu administro meu escritório, administro a clínica, minha esposa é dentista, a gente também tem uma clínica junto, não é ainda do tamanho da doutora Renata, estou aqui aprendendo um monte de coisa com ela, mas vai ficar. Mas eu não tive na faculdade noção de administração,
que você também não teve. Nada. Hoje nós temos a tecnologia da informação, a gente não tem. Não. E vocês não têm noção de leis. Então, fica aquela coisa e depois você sai correndo atrás. Por isso, essa é a importância. E aí, quando a gente fala da responsabilidade civil, nós temos uma outra que é a pior, que junta as três. Penal. Uhum. Eu posso cometer um crime, mesmo que eu não tenha intenção. Então, eu vou lá e faço um procedimento que eu não estou habilitado para fazer. A pessoa tem uma lesão no rosto, a lesão corporal. Aí, se você é especialista e você tenta, não te dá problema nenhum. Não te dá problema. É isso que eu falo, não se meter onde não é chamado. chamado. Exato. E uma outra coisa, por exemplo, tem gente que vai lá, com certeza não acontece isso com você, pode já ter acontecido, não acontece na nossa clínica. Eu fiz um procedimento aqui, doutora, de 2 horas, você pode me dar o dia todo? Aí você vai lá e dá um atestado do dia todo, essa pessoa vai fazer alguma coisa errada. O culpado foi você, porque você teve um atestado falso. Isso é crime. E tem gente que não sabe isso. Não tem problema. Não. Eu tenho uma amiga, isso há muitos anos atrás, né? Dependendo da idade de quem está assistindo, nem vai saber do que eu tô falando. Ela era dentista daquela Matsunaga. Sei, da Helene Matsunaga, que cortou todo o marido. Ela ligou para ela pedindo um atestado. Ela falou, não, você não veio fazer nada aqui, por que eu vou te dar um atestado? Imagina se ela tivesse dado. Ela ia ser... Tava lascada. Ela ia ser colocada no mesmo patamar que a outra. Exato. Lógico que ela não ia ser presa por homicídio, mas cometeu um crime. Então, todos esses cuidados, às vezes as pessoas... Não, olha, eu vou dar um atestadozinho, é coisa besta aqui. Não é coisa besta. Eu vou fazer uma promoção, ainda que eu siga os regramentos do conselho, mas eu vou e faço alguma coisa, eu prometo alguma coisa que eu não cumpro. Isso tem um crime no Código de Defesa do Consumidor. É crime também você explorar, então, a boa-fé. E hoje, a gente, com as redes sociais, isso é muito, né? E como é que é a questão também das pessoas? Porque tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Como é que você trata isso? Como é que tem você tem muitos seguidores, tem quase 200 mil seguidores, você tratar isso como é que você faz para se blindar? Né? Porque, como você disse, você expõe o seu trabalho, a sua vida pessoal. Como que é isso? Como é que você trata disso? Você é um psicólogo o tempo todo? Não. Pergunto lá nas aulas? Ajuda, né? Bastante. O meu personal sofre comigo todo dia. Que tem dia que eu chego virada, não. Mas normalmente é mais com a equipe do que com o paciente. Não é fácil, não. Você expor a sua vida não é fácil. Principalmente, acho que acredito para mulher. Sim, sim. Hoje eu namoro, já fui casada, mas quando eu tava solteira era até pior. Porque é direto, o assédio é direto. Você posta que você tá num bar, da meia hora aparece alguém lá. Só que esse alguém pode ser um ladrão também. Pode. Então você tem que ficar esperto de não publicar onde você tá, de não mostrar e ao mesmo tempo ter que mostrar. Porque as pessoas querem saber da sua vida. Querem saber. Né? E eu acho engraçado que, assim, eu recebo mensagens lindas, assim, de muitas mulheres que falam, nossa, eu me inspiro em você, a sua história é muito legal, tal. Gente que não me conhece. Aí você fala assim, caramba, a pessoa... E tem gente que chega no consultório, que também é super engraçado. A pessoa chega no consultório e começa a conversar comigo e sabe tudo da minha vida. E eu olho pra pessoa e falo, quem que é você, né? E a pessoa sabe tudo. E começa, nossa, menina, porque eu vi aquele hotel, aquele não sei o que lá. E aí você tem que... E esses são clientes já ou pessoa que tá... Nem é seu cliente, tá ali, pode ser um futuro cliente? Não, tem os que são, que já chega falando tudo. Nossa, você tá de namorado novo, tá não sei o quê, não sei o que lá. E tem os novos que quando chega já sabe fazendo... Sabe tudo da minha vida. E essa é uma ferramenta mesmo de captação e de retenção, pode muito, dizer assim? Muito. Você consegue reter as pessoas pelo Instagram também? Muito. E eu acabei, por sorte... pegando um começo, assim, do pessoal do TikTok, dancinhas, influencers, eu entrei na brincadeira deles. Eu já vi algumas danças assim, suas. Ganhei até um pai e um irmão postiço. Eu entrei na brincadeira deles e isso me gerou bastante retorno. Tanto visual, né, visualizações tal, e seguidores, quanto pacientes. O pessoal chega no consultório e fala, eu vim passar com a doutora dançarina. No começo, eu faltava cavar um buraco e entrar dentro, que eu morria de vergonha. Depois... acostumei. O número de seguidores significa conversão de trabalho? Muito, porque tem gente que olha ali e só vê isso. A pessoa vai... Porque assim, tem muita gente que tem muito seguidor e não converte nada.
Qual é a tua técnica para isso? É que hoje em dia o pessoal tá mais esperto. Que tem gente que você entra lá, tem 1 milhão de seguidores. Você vai olhar a visualização num vídeo, tem 500 visualizações. Óbvio que foi comprado. Então, você entra numa foto, tem 5 curtidas. Óbvio que foi comprado. Antigamente, o pessoal não via isso, não. Hoje, o pessoal tá mais esperto, tá mais ligeiro com essas coisas. Até porque comprar seguidor cai engajamento. Então, o Instagram não te entrega. Então, você tem que batalhar ali dia a dia para isso. Você tem um monte de... Você é uma mulher bonita, tem um lifestyle muito legal, tem com teu namorado, academia, você traz um monte de coisa legal. Essas pessoas que estão vendo isso, qual é a taxa de conversão de virar um cliente seu? Como é que é? É alta ou quem é cliente já é cliente? Ou vem, você consegue captar mesmo a partir disso? Consigo. Só nessa semana eu atendi, fiz 4 orçamentos vindos da internet. Porque as pessoas veem o trabalho, e fora o que vem para a parte de estética. Tá. Que a parte de estética vem muito mais, né? Que a gente acaba mostrando a harmonização de glúteo, barriga, emagrecimento, vem bastante. E aí você já tem uma área comercial que vai entrando em contato com essas pessoas. Para você ver como uma coisa puxa a outra. Eu treino com meu personal todos os dias. A gente posta uma foto ali, posta um vídeo e tal. Vou colocar aqui uns 4 clientes do meu personal veio de indicação minha. Então, porque viu o meu Instagram, falou, nossa, ele judia dela. É isso que eu quero. Ah, é o corpo dela. Eu vou lá. Então, uma coisa puxa a outra. Ah, o botox dela ficou bom. Ah, a boca dela é bonita. Eu vou lá fazer. Ah, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, puxa bastante. Mas aí, assim, você consegue... Porque, assim, eu acredito que o teu ticket médio seja alto pela tua clínica, Sim. pela estrutura. Não é todo mundo que está ali no Instagram que vai ter essa... Como é que é? Por isso Participa de curso, quem não tem condição. Então, a gente tem seleção para pacientes modelo de curso, que o valor é mais inferior. Então, a gente consegue... Que são as pessoas que você posta, que autoriza, que não tem... Isso é uma estratégia também, que você pode falar para as pessoas também que aqui estão começando aí, que estão querendo... Isso. A gente consegue agregar para todos os públicos e eu tenho a minha equipe. Então, assim, com a Renata é um valor, com a minha equipe é outro valor. Por quê? Porque a Renata... Não, eu faço aquilo há muitos anos É o que a Natália Build faz, né? Exato. Então, a pessoa... Você quer fazer a sobrancelha com ela, R$12.000. Se você quiser fazer com a minha equipe, sei lá, deve ser R$3.000. Eu não pagaria nem os 3. Jesus amado. Mas eu tive num evento que ela era uma das palestrantes. A história dela é assim, é sensacional. A sua a minha, mas a dela você olha assim, você vê como uma pessoa empreendedora que começou do nada numa E a pessoa paga os 12 mil pela experiência. Isso, porque pela sobrancelha, vamos combinar que não tem de tudo quanto é preço. Qualquer um vai fazer. Agora, a experiência de você chegar lá, aquele lugar e tá passando Brasil, com ela. O cheiro, o cappuccino, Exato. Tudo tem um cheiro, o local, o pijama, né? Que todo mundo... Você tinha que criar alguma coisa lá. Ou então você pode fazer... os 10 primeiros clientes vão fazer a dancinha com a doutora Renata. Venha fazer a sua dancinha. Nossa, dá um trabalho, você não tem noção. Dá um trabalho. Eu acho que é isso, né? Essa experiência vai trazer... mas você cria um valor. Criar o valor, né? Hoje você tem uma expectativa. Então, para eu fazer algo com a doutora Renata, eu vou ter que entrar numa fila. Sim. Eu tenho uma equipe que é muito boa, até porque aí é uma outra coisa, né? Se você não delegar, você não cresce, né? Se você não tiver equipe, né? Exato. Senão você vai ficar lá o dia inteiro. Exato. Mas essa questão também dessa experiência também gera problemas. Porque hoje em dia o pessoal também está se formando, está montando aqueles consultórios lindos, maravilhosos, e por trás não tem conhecimento nenhum. Então, tem essa experiência, mas também tem a questão do conhecimento. Então, a pessoa que está ali pesquisando, ela tem que ficar de olho em tudo. E não ir só pelo consultório bonitinho. Se você vai só pelos seguidores, só pelo consultório, é o caso que aconteceu aí da esteticista do Fenol, né? Sim. Tinha 200 mil seguidores. Bonitinho. E ela era uma pessoa e depois, quando chegou lá, era outra pessoa, né? Então, a internet tem dessas coisas. Não, mas ali... É muito diferente, né? E você vê, acabou a vida da pessoa por uma coisa que ela não quis. Não vou dizer que ela queria fazer aquilo. Não, ela achou que não ia dar problema. Fez um curso em EAD de esteticista, fez procedimentos que até a Teresa Scardula, né, que é uma referência, eu vi uma postagem dela, vi uma entrevista dela, ela falou assim, para fazer um peeling de fenol, você tem
pequenas áreas do rosto que você faz por vezes e ainda tem que ser uma pessoa que tem essa técnica muito apurada, porque é uma das coisas mais invasivas que tem. E você microagulha o rosto do paciente. Você não corta. Ela cortou o rosto do rapaz lá. Eu cheguei a ver alguns vídeos, estava tudo cortado. Então, o produto que é tóxico foi direto para a corrente E aí sanguínea. não teve, a gente já entrando aqui na parte de documentação, não teve uma anamnese boa. Não, com certeza. A anamnese ali é importantíssimo, né? Não é só você dar a pranchetinha, a secretária dar a prancheta pro teu paciente. Foi tudo né? errado, né? Então, ali, acho que nenhuma anamnese Nada, não ia... não ia ajudar. Não ia ajudar. Porque o cara, ele tinha vários problemas e aí foi a mistura, né? É. E nisso, no teu consultório hoje, e eu sei, né? Eu tô aqui dizendo, mas eu sei que você já faz tudo isso, é mais até para o nosso debate aqui. Mas como é que é o teu procedimento, então, que encantar é bom, é uma outra coisa que eu falo muito, mas documentar é melhor. Então, tá todo mundo encantado, tá todo mundo lindo, gostou do seu consultório, vista pro Parque Anália Franco, pro Serete, cafezinho e tal, saiu de lá, acho que eu não gostei, não deu algum problema. Então, encantar é bom, documentar é melhor. A gente começa, então, por uma boa anamnese. A anamnese é só física ou também ela é emocional? Você Tudo. faz uma emocional também? A emocional a gente analisa ali na hora, na cadeira, né? Porque o paciente ele pode muito bem mentir. Sim, mas você tem uma experiência que Sim, te permite... sim, Ó, sim. Acabei de me separar. Sim. Olha, eu preciso ficar pelo menos parecida com a namorada nova do meu ex ou o marido, né? Porque o homem também faz. Pô, eu quero ficar mais bonitão porque ela me trocou por um cara mais novo, Sim. ou mais velho, mas que tá melhor do que eu. Tudo com termo de consentimento, tudo explicando bonitinho o que vai ser a pessoa realizado. assina na hora. Não tudo é você bonitinho. mandar a secretária ticar lá enquanto espera na recepção, né? E algo que eu aprendi com você foi a questão do pós. Daquele documento que a pessoa gosta, termo de satisfação, tal. Porque para mim o Instagram já estava ok. A pessoa mandou um direct falando, olha, adorei, amei, tá ok. Só que eu não sabia, tá? Então ele vai explicar melhor aqui. Existe um custo para você avaliar, validar aquele texto, dar um baita de um trabalho, coisa que um termo documento, assinado já resolve o problema. O que a Tonela está falando, nós criamos aqui, uma coisa que a gente criou. Porque todos os consultórios hoje, todo mundo, assim, a maioria não faz porque tem preguiça, né? Quando não é um consultório, uma clínica muito bem estabelecida como é a sua, que tem procedimentos, então a gente volta a falar. Quando você monta a sua clínica, você tem que criar procedimentos. É o procedimento de atendimento, é o procedimento de gestão. Então, é uma esteirinha. Chegou, vai fazer a anamnese. Fez a anamnese, deu ok, tá tudo certo, vai fazer um contrato. Fez o contrato, assinou o contrato, a gente tem um plano de tratamento. Fez o plano de tratamento, a cada procedimento, um termo de consentimento livre e esclarecido. Se eu vou fazer a segunda vez o mesmo procedimento, eu vou fazer o outro termo de consentimento. Isso dá trabalho. E não é todo mundo que gosta de fazer, dentista que trabalha sozinho não faz. Deixa lá e depois, meu Deus do céu, quando der problema. Porque toda essa documentação a gente está usando para um terceiro, para o juiz. A gente espera não usar. Mas se precisar... E aí, gente, na área da saúde, na área de estética, é muito bom deixar isso bem claro, porque, assim, não tem prova testemunhal. Eu vou levar uma testemunha, nós estamos aqui, tem uma equipe, né, atrás das câmeras aqui, que está vendo o que nós estamos fazendo. Está você dentro do seu consultório, talvez tenha um auxiliar, mas talvez o que você combinou não é por testemunha. A testemunha não vai falar que ficou simétrico, não ficou. Não, isso ou é prova documental ou é uma prova pericial, que é produzida para o juiz lá, sabe Deus quando. A perícia pode ser que nem pegue nem para o bem, nem para o mal, o tempo que demora. Então, todos esses documentos, eles são feitos, eu costumo brincar, para a hora dos espinhos. Tá tudo bem, tá tudo certo? Assina aqui, ó, você lê o termo, aqui estão os riscos. Você quer assumir esses riscos? Isso é uma coisa muito difícil para você, é fácil hoje, porque você tem uma gama de clientes, mas lá para o cara que é o primeiro paciente lá, às vezes ele fala assim, mas eu quero fazer. Se for com você, você vai falar, olha, o seu risco é muito alto aqui. Talvez eu nem aconselhe você fazer. E aí, nisso, o profissional acaba não dando esse papel por medo de perder o paciente. Perder o paciente. E acaba... Só que às vezes pode perder... Dá um problema. Então, nós temos uma esteirinha. A carreira. São os documentos, a anamnese, o contrato, o termo. E aí, esse documento que a Renata falou, é um documento que nós criamos, por quê?
Porque as pessoas, a gente usa muito o Instagram, tá lindo, gostei. Aí chegou em casa, e daí a anamnese social, o marido olhou e falou assim... Tá ruim. Você tá com uma boquinha parecida do Guto. Ó, nessa hora tem que colocar a foto do Guto, assim, ó. Você tá com a boquinha... Ficou linda, mas eu lembro. Brincando aqui, o Guto é um grande amigo. Às vezes nosso, o marido não sabia que a mulher foi aprontar, pagou a conta, falou, deixa eu falar que tá feio pra ela não voltar feio, e gastar mais meu dinheiro. Acabou. Só o pessoal aqui, ó, o personal Guto, mandar um abraço pra ele, é o nosso amigo, é o professor, sócio da doutora Renata também. E ele sabe dessas brincadeiras, então a gente pode falar aqui. Mas não gostou. E aí, tudo aquilo que você falou, ela falou ok nas redes sociais, agora ela não gostou mais. Ah, mas eu tenho aqui o print olha, eu fiquei maravilhosa, ó, tá ótimo. Para ter validade esse documento, você vai ter que fazer uma ata notarial, você vai ter que pegar o seu celular, talvez aquilo você já não tenha nem salvo ou se perdeu, levar num cartório, o cartório vai fazer uma escritura, que são várias páginas, no mínimo por página aí vai dar uns R$300, se tiver muita coisa lá você vai ter que fazer tudo, para que aquilo tenha validade. E você vai fazer hoje um termo de satisfação e quitação do serviço, que você vai dizer, olha, assina aqui, gostou? Tá tudo certo? É o que você queria? Ficou como plano de tratamento? Então assina aqui. Esse documento livra. É legal fazer no Instagram, porque todo mundo vê, né? O antes e o depois, depoimentos, isso é ótimo. Sempre mas, com termo de imagem. Um termo de imagem. Que é super importante. E aí nós temos uma outra implicação aqui, que vale a pena também deixar claro aqui para todos os profissionais e todas as clínicas, que é uma lei que chama Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD não tem só a ver com a imagem, tem a ver com captação de dados. Na área da saúde, essa lei fala que a gente tem que tratar os dados. O que mais vale hoje são dados, né? Onde você mora, com a sua altura, peso, preferências de consumo, preferências sexuais, todas as preferências. Quando você tem toda essa documentação numa clínica e você deve guardar por 20 anos esses documentos, todos esses documentos têm que ser... Às vezes você mudou, né? Não quer nem mais ser dentista, vai ter que guardar durante 20 anos. E tem que ter o sigilo, né? Que também é um crime, violação de sigilo profissional. Você vai ter que guardar essa documentação e esses dados são dados sensíveis. Se vazar, você tem que ter tomado vários cuidados. Então, a gente sempre faz também, é um dos serviços que a gente faz aqui, é conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. É ver se o teu consultório, se a sua clínica está de acordo com a lei. Por quê? Se você cumpriu as etapas, então, treinamento de funcionários, ter um bom sistema de TI com várias travas para que ninguém pegue esses dados, que é aquela história, né? Você está aqui com o celular, daqui a pouco alguém liga. Como é que adivinharam o meu telefone? Alguém vendeu esse telefone, alguém deu essa informação, né? Você está precisando de alguém do marketing. Isso alguém vendeu. Se você está em conformidade a sua clínica, o seu consultório, ou você, profissional, em conformidade com a LGPD, quando der algum problema, olha, vazaram os dados. Esses dados vieram lá da clínica da doutora Renata. Só que aí eu vou mostrar, olha, eu tenho todo o tratamento, os funcionários fizeram esse tratamento, esse treinamento, eu tenho toda essa redundância de segurança, eu tenho tudo aqui, vazou. O que significa isso? A multa hoje é de 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais. Louco. Ou vai ser pequenininho, ou vai ser muito alto, e o que vai dizer isso? É o cuidado que você teve. Sim. E você trabalha com dados sensíveis, que são os principais e os que são mais caros. Então, tem que tomar cuidado, não só o termo de uso de imagem, mas ter o cuidado com os dados que passam o cartão de crédito, né? O marido liga e fala assim, minha mulher esteve aí hoje, pode falar quanto é que foi que eu vou pagar? Não, não pode falar. Você não é o marido, não é ela. Não, eu vou passar aí para pagar. Fala para ela vir aqui. Ou então ela que mande um termo aqui dizendo que o marido pode saber quanto é que foi, quanto que pagou. Não sabia disso. Não pode. São dados pessoais. Então, um outro caso, vai uma amiga, a mãe e filha, vão fazer tratamentos. Deve acontecer com você. As mães hoje estão muito próximas das filhas, mais jovens, e aí as duas estão fazendo tratamento. E aí o que acontece? Você faz um procedimento em uma, na outra, a mãe vira e fala assim, minha filha que vai pagar. Normal.
Você fala com a filha fala assim, eu não vou pagar. Eu falo assim, mas sua mãe disse que você ia pagar, inclusive ela falou que o seu tratamento ficou tanto. Mas como ela ficou? Eu não vou pagar nem o meu, nem o dela, porque ela nem precisava saber, eu não fiz esse tratamento. Mas eu passei para ela, porque vocês vêm sempre juntas, então eu já mandei para ela o seu orçamento. Cada pessoa é uma pessoa, principalmente na área da saúde. Não tem essa. É meu amigo, é sigilo. O marido, a não ser que tenha autorização expressa. A mulher não pode saber. Tem muita gente que vai lá e faz um procedimento e não quer que o marido saiba. Há muitas. Então, e aí o marido liga e fala, sabe o que é, doutora? Minha esposa passou aí com você, manda a conta para mim, porque eu que vou pagar. Agora ele tá sabendo. E você não... Ela não falou, mas falou em casa. E nem falou. Fala que é dor de dente, mas põe uma boca. É isso aí. No recibo... Fala que é dor de dente, põe um botox. Vocês estão vendo que tem muitas implicações e aí tem a ver com ética. Não sabia. Tem a ver com cuidado. Então, todo esse cuidado de documentação e de vazamento de dados é uma coisa que hoje, essa lei é nova. Ela entrou em vigor tem uns 2 anos. Muita gente não sabe. Isso vale para a padaria da esquina, vale para a clínica, vale aqui para o escritório, vale para qualquer lugar. A partir do momento que você tem dados, você tem que guardar. E aí, acho que o bate-papo tá indo bem, né? Tem muita coisa, acho que eu já vou deixar aqui um convite para você voltar. Com certeza. Pra gente falar de outros assuntos. Eu acho que tem um assunto aí que tá em voga, que eu já vou deixar até o spoiler e já fica o convite pra gente falar sobre procedimentos para pessoas com mais de 40 anos. Eu sei que é uma área que você trabalha bastante. Muito. E tá cada dia mais Cada dia mais. É. E eu falo isso também porque a Camila também tem um protocolo que ela faz. Eu vou trazer vocês duas aqui. Eu vou ficar só de espectador aprendendo, porque eu já sou 40 a mais, né? Eu tô com 41 e mais. Então eu já traz os produtos, já faz as aplicações aqui ao vivo. Vamos fazer uma live aqui. Então, eu acho que a gente trouxe bastante conhecimento, gente, para vocês aí. Nos sigam a doutora Renata, sigam o nosso podcast, tá no Spotify, tá no YouTube. E assim, o que a gente pode deixar aqui para vocês dá para acreditar no sonho? Com certeza. A odontologia ainda dá para... Porque a gente achava que a odontologia tinha morrido. Não morreu. Não morreu. Tá cada vez mais em alta. A parte de estética, tá? E não dá para deixar o resto de lado. Todo mundo tem uma dor de dente, todo mundo tem um probleminha. Sisos continuam nascendo e tem que arrancar. Então... O que você deixaria aí de recado, então, para quem tá lá em casa agora... Eu vou montar minha clínica, agora eu vou. Escutei a doutora Renata, agora eu vou deixar de trabalhar sozinha aqui e vou agora dar um voo mais alto. Eu acho que toda profissão, toda. Não é fácil, nenhuma profissão é fácil. Mas se você faz aquilo que você ama, se você vai atrás daquilo que você ama, não por dinheiro, não porque o pai é médico e falou que você tem que ser médico, a mãe é dentista e falou que você tem que ser dentista. Você tem que amar aquilo. Você vai dar certo. Uma hora vai, tem que ter paciência. Não é do dia para a noite que você vai sair ganhando milhões e que vai... Não é. Mas se tiver paciência, vai. Estude, vá atrás, se especialize no que você quer fazer, entregue um trabalho de excelência para o seu paciente. Então, não queira fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo, é do ser humano. Não queira fazer canal, cirurgia, restauração, harmonização, tudo não dá. Não dá. Vá atrás, corra atrás, aprenda, estude bastante. Tudo muda toda hora. Então, atualização sempre, que com certeza vai dar certo. Quando é o próximo curso seu? Amanhã. Amanhã? Amanhã já tem curso. Amanhã hoje é dia 12 de setembro. Já tem curso. Então, mas tem todo mês. Em breve. Segue lá na clínica. Qual é o Instagram da clínica, doutora? Instituto RL Odontologia Avançada. E o meu, DRA, doutora Renata K. Lopes. E é o meu. Tem um K aí no meio. Então, olha, você que está interessado em crescer, siga a doutora. Vai ter muita coisa legal. Nos sigam. A gente vai trazer sempre aqui para vocês o melhor conteúdo, os melhores profissionais. E deu problema, o que eu sempre falo, você que é profissional da área da saúde, você tem que cuidar da parte técnica, do encantamento do cliente. Nós estamos aqui para resolver os seus problemas ou deixar que eles não aconteçam. Tá bom, pessoal? Obrigado, Rê. Obrigado mesmo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Mais uma vez, obrigado.